Eu sou o professor Valber, né? Estou como pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência da universidade e desejo a todos boas-vindas. O e-mail institucional, tá? O e-mail institucional, ele é uma necessidade que vinha sendo demandada há algum tempo, porque a plataforma que nós utilizávamos, ela era instável e tinha pouca segurança. Com a posse, né, do professor Natalino Salgado em novembro do ano passado, a gente tomou, né, a gestão tomou como prioridade, uma dos atos era exatamente instituir um processo de comunicação ágil, confiável e seguro. Então, nessa perspectiva, tá, eu vou apresentar um pouco para vocês do que o e-mail institucional é, o que ele trouxe para a gente e algumas características, né, separando o e-mail institucional do e-mail pessoal da gente, né? Por que a gente deve utilizar, quais são as consequências de utilizar um e-mail institucional, quais as consequências de utilizar meu e-mail pessoal para funções profissionais, né? Então, a gente vai observar um pouco disso nessa apresentação. E, no fim, eu vou apresentar para vocês algumas funcionalidades do e-mail, né, do e-mail institucional, para que a gente possa utilizar melhor esse e-mail. Primeiramente, a importância de utilizar o e-mail institucional. O e-mail institucional é uma forma reconhecida como meio oficial de comunicação institucional. Ou seja, na hora que você está utilizando o @ufma.br ou @discente.ufma.br, você está utilizando uma comunicação formal institucional. Ou seja, você está agindo ali em nome da instituição. Professor, mas qual é a importância disso? É exatamente de dar uma oficialização ou uma maneira de oficializar, né, aquilo que você comunica. É a ideia de dar caráter de institucionalidade. O que isso quer dizer? No momento que eu encaminho uma mensagem, no momento que eu encaminho um documento, né, para uma instituição, para uma revista, né, para alguém, com o e-mail @ufma.br, eu estou dizendo que eu estou ali realizando um ato como integrante da instituição, como docente, como técnico, como unidade ou como discente. Então, utilizar o ambiente formal, tá? Ele permite que eu dê credibilidade, que eu dê institucionalidade à comunicação que eu estou realizando. É importante compreender também que as informações recebidas e enviadas, elas ficam registradas com a possibilidade de recuperabilidade. O que isso quer dizer? Eu tenho como utilizar meio de prova, meio de comprovação, né, das informações que transitam no e-mail. Então, a utilização do e-mail institucional, ela serve como prova do ato do indivíduo enquanto ente institucional. Ou seja, não é o que eu, Valber, estou fazendo, é o que eu, Valber, enquanto ente institucional, representante da instituição, estou fazendo em nome dela, estou realizando em nome dela, né? Então, é importante a gente compreender que, ao utilizar o @ufma ou @discente.ufma.br, nós estamos agindo em nome da instituição, como técnicos, como docentes, como alunos ou como unidades administrativas, porque a gente vai falar mais à frente da possibilidade de utilizar o e-mail institucional por unidades, né, unidades institucionais, unidades administrativas, unidades acadêmicas, coordenações, departamentos, centros, né, e os setores administrativos da instituição. O e-mail institucional, ele também garante uma comunicação institucional ágil, direta, segura, formalizada e reconhecida legalmente. Ou seja, à medida que eu utilizo essa comunicação institucional por meio do e-mail institucional, essa comunicação ela tem maior agilidade, porque eu estou falando em nome da instituição. Eu tenho como me comunicar, né, com a Camila,
enquanto pessoa representante da UFMA, né, e não a Camila enquanto pessoa civil. Né? Então, eu tenho como me comunicar diretamente com aquela pessoa ou com aquela funcionalidade para a qual eu estou me dirigindo. É diferente quando eu trabalho com um e-mail pessoal, que eu tenho na minha caixa e-mails de propaganda, e-mails de promoção, e-mails de comunicação familiar, né, das mais diversos tipos. Então, no momento que eu utilizo o e-mail institucional, né, e que eu restringo a utilização desse e-mail apenas às finalidades institucionais, eu consigo ter maior segurança daquilo que está sendo comunicado. Eu consigo ter maior segurança da origem e do destino da informação. Hoje, a gente já tem, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Justiça, normas que orientam a utilização exclusiva do e-mail institucional para comunicações de caráter da relação institucional. O que isso caracteriza? Eu tenho que ter esse e-mail institucional para receber informações das minhas férias, dos meus pedidos de substituição, da minha passagem. Então, nesses ministérios, tá, eu não posso, na estrutura superior, né, da administração do executivo, eu não posso fazer qualquer solicitação, qualquer comunicação, eu não posso formalizar qualquer ato que tenha relação com a minha função institucional, se não for por meio do e-mail institucional. Então, vamos supor que eu queira fazer uma viagem para um congresso. Se eu não utilizar o e-mail institucional, se eu não utilizar os logs que são realizados por meio do e-mail institucional, eles não têm caráter formal. Por quê? Porque quem está pedindo é o Valber pessoa física e não o Valber servidor. Então, para se caracterizar essa relação formalizada, é necessário que se utilize o e-mail institucional. E esse ato já é reconhecido legalmente, tanto por normas quanto por jurisprudência, ou seja, por decisões jurisdicionais, decisões, né, decorrentes de atos de tribunal. E a doutrina também já caracteriza muito isso, né, os estudos teóricos sobre a utilização do e-mail institucional. Então, essa é a importância de utilizar o e-mail institucional. Beleza, é importante, professor. Mas por que eu devo realmente utilizar esse e-mail institucional? Primeiro, porque eu sou integrante da instituição. E quando eu ajo em nome dela, eu devo externalizar essa condição como representante institucional. Ou seja, no momento que eu utilizo o e-mail institucional, eu tenho como comprovar que eu sou o professor Valber Lins Pontes, professor da Universidade Federal do Maranhão. Se eu mandar um e-mail pelo meu e-mail pessoal, né, o @gmail, o @hotmail, o @uol, ou qualquer provedor que você utilize, como é que eu vou comprovar que eu faço parte da instituição? Como é que eu vou comprovar que eu sou aquele que eu digo ser? Então, o e-mail institucional, ele me dá essa segurança, né, de integrante da instituição e de representação dentro dos limites que a mim cabem, né? E aí a gente tem a possibilidade de identificação da relação comunicacional. Ou seja, eu tenho como identificar quem são os atores do processo de comunicação. Se é uma unidade, se é uma subunidade, se é um setor, se é um servidor, se é uma relação institucional, e as competências e as responsabilidades. Ou seja, eu tenho como saber quem está comunicando, né? Se é um discente, se é um docente, se é um técnico, qual é o vínculo dele com a instituição, né? Qual é o setor que ele está lotado, quais são as competências e as responsabilidades que ele tem ao utilizar aquele meio, ao realizar aquele ato de comunicação institucional. Então, o porquê utilizar é exatamente para que a gente possa deixar claro, para que a gente possa dar transparência de quem é e o que faz, com quais responsabilidades, com quais competências a pessoa atua dentro da instituição. Nessa perspectiva, o que o e-mail institucional me oferece? Tá?
Ele me oferece, primeiramente, um ambiente completo de correspondência informacional, né, de comunicação virtual. Né? Ele me dá confiabilidade na comunicação realizada, ele me dá uma identidade institucional e ele vai me permitir uma plataforma de ferramentas de produtividade. Com o meu e-mail institucional, que é um e-mail da Google, né, que faz parte do G Suite, além de toda a estrutura do G Suite, eu tenho acesso ao MS Teams, né, que faz parte do Office 365 for Education, eu tenho acesso aos SIGAs, eu tenho acesso à minha rede nacional, né, de pesquisa, RNP, e ainda tenho acesso ao IBM Solution, né, ou IBM Academic Initiative, né? Então, eu tenho acesso a um conjunto de ferramentas disponibilizadas pela instituição e para a instituição, né, que podem me servir como ferramentas de comunicação, de produtividade, de desenvolvimento institucional. Professor, então, quer dizer que eu preciso do e-mail @ufma para poder fazer essas comunicações. Exato. Tá? Por quê? Porque para eu ter acesso à plataforma do G Suite, para eu ter acesso à plataforma do Microsoft Office 365 for Education, para ter acesso ao SIG, tá? A ter acesso ao RNP, a IBM Solution, eu preciso do @ufma.br. O que vai me dar acesso não é o pontes.valber. O que me dá acesso é a minha extensão, é a minha raiz, ou seja, é a vinculação que eu tenho com a universidade. Professor, mas o SIG eu acesso sem colocar o @ufma. É porque fica subentendido que você já faz parte da UFMA, porque o SIG, os SIGs, né, ele é um sistema proprietário, ele é um SIG dentro da instituição. Por isso eu não preciso colocar o @ufma. Mas a lógica é que após o meu login, pontes.valber, eu tenho um @ufma ao final, caracterizando que eu faço parte da instituição. Ok até aqui, pessoal? Muitas perguntas. Então, a gente vai, ao final, consolidá-las, tá? Como é que eu posso obter um e-mail institucional? Tá? Primeira coisa é que deve haver um vínculo institucional, mesmo que temporário. Por que que a gente coloca esse vínculo temporário? Porque nós temos o docente substituto, né? Nós temos o terceirizado, que vai poder, em alguns casos, ter acesso ao e-mail institucional, né? Então, é importante a gente entender que só quem pode ter o @ufma ou @discente.ufma.br são aquelas pessoas que têm vínculo institucional, tá? O que que acontece? Todos aqueles que apresentam login dos SIGs, ou seja, todo aquele que tem acesso ao SIGA-A, CIPAC, SIG-RH, ele tem habilitação automática ao e-mail. Ou seja, ele vai precisar apenas validar o e-mail, ele não precisa pedir autorização a ninguém. A própria característica dele estar inscrito no SIGs, né, dele estar no banco de dados como vinculado à instituição, vai permitir que ele tenha acesso ao e-mail institucional. Professor, mas eu sou um setor e eu ainda uso Hotmail, né? Eu ainda uso Gmail, eu ainda uso, né, o BOL. Eu outro dia vi um e-mail de um setor que ainda usa BOL, né? E aí, o que que eu faço, professor, para institucionalizar o meu e-mail, tá? Os setores, eles devem solicitar a autorização de criação do e-mail, a PPGT. Professor, então vocês estão controlando a criação desses e-mails? Não. É porque nós precisamos ter, né, uma racionalização dos procedimentos de criação. O que que aconteceu em algumas instituições que não estabeleceu regras? A gente teve conflito de e-mails, né? Por quê? Porque eu tenho um setor chamado PPPP em algum lugar
né, que ficou ppp@ufma.br. E tem outro programa, né? Por exemplo, eu tenho o programa de pós-graduação em comunicação em São Luís e tenho o programa de pós-graduação de comunicação em Imperatriz. Eu tenho o programa de pós-graduação em letras em Bacabal e tenho o programa de pós-graduação em letras em São Luís. Vamos supor que a sigla dos dois programas é comum. Quem é que vai ter prioridade de utilizar a sigla? Ou qual é o critério de utilização dessa sigla? Então, a PPGT, por meio da Diretoria de Modernização, né, de Modernização, de Gestão e Transparência, ela estabeleceu um critério, junto com o STI, de como é que esses e-mails são disponibilizados. Né? Então, existe toda uma lógica para a constituição dos nossos e-mails. Hoje, você consegue, né, ter uma lógica de como é que o e-mail é constituído. Anteriormente, essa lógica ela não existia. Eventos também podem ter um e-mail temporário, tá? Também deve ser solicitado a PPGT, informando o prazo de execução do evento. Então, esse e-mail para eventos, ele não é um evento, não é um e-mail permanente, ele é um e-mail temporário, tá? Então, ele tem início e fim, né, para ser executado. E aí, a gente também pode disponibilizar e-mails para eventos institucionais, né? São aqueles eventos, né, que são chancelados pela instituição ou são executados por alguma unidade institucional, como uma coordenação de curso, que tem a semana de administração, né, a semana de medicina, e dentre outros. Tá? Então, a gente pode ter aí vários elementos, né, de constituição desses e-mails que vão ser possíveis. E esse processo ele está hoje centralizado na PPGT. Então, a gente tem a possibilidade de docentes, técnicos e discentes da UFMA ter acesso automático. Os docentes, os técnicos, eles seguem esse passo, tá? Ele acessa o webmail, www.webmail.ufma.br, insere o login do SIGA, né? No meu caso é pontes.valber@ufma.br, né? Valida as informações, ele vai pedir uma senha. A senha que ele pede é a mesma senha do SIG, tá? Do SIGA-A, do CIPAC ou do SIG-RH. Então, não existe uma nova senha. A mesma senha que você acessa ao SIG, você acessa o e-mail institucional. Os discentes, eles têm um processo semelhante. A única diferença é que o log deles é o log do SIGA, né? @discente.ufma.br. Né? Então, os dois já podem ter acesso. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para acessar esse e-mail, né, institucional. Infelizmente, eu não vou poder mostrar a primeira vez, porque eu já estou logado. Né? Então, eu já tenho o SIG, eu já tenho meu e-mail ativo. Mas os que não tiverem, pode fazer o passo a passo, e se tiverem alguma dúvida, a gente auxilia. Você pode acessar também, tá, pelo próprio e-mail ou pelo próprio browser, né, do Gmail. Quando ele pedir aqui o e-mail, é só você colocar pontes.valber, no meu caso, né, pontes.valber, @ufma.br, e se eu fosse um discente, eu poderia colocar pontes.valber, @discente.ufma.br. Professor, mas eu sou um técnico administrativo e faço um outro curso de graduação. Eu vou ter direito a 2 e-mails? Não. Você tem direito a um único e-mail, que é o de maior acesso. No caso, o e-mail de maior acesso é o e-mail, né, como servidor institucional. Vale ressaltar que, com isso, também você tem todas as responsabilidades inerentes à utilização desse e-mail, tá? Então, você pode acessar o e-mail por aqui, coloca a sua senha, é a mesma senha do SIG, tá? Se vocês observarem aqui, né, aparece
já a minha tentativa de log aqui, pontes.valber, e pede a minha senha, tá? Nesse momento, eu estou apenas mostrando para vocês como é o procedimento. Algumas responsabilidades legais do uso do e-mail, tá? Diferença entre o e-mail pessoal e o e-mail corporativo. O e-mail pessoal é utilizado para tratar assuntos pessoais, geralmente criado junto aos serviços gratuitos ou fornecido pelo provedor de acesso à internet diretamente para cada pessoa que contrata o serviço. O e-mail corporativo é um serviço de correio eletrônico disponibilizado pela empresa ao empregado. No nosso caso, pela UFMA, aos técnicos e aos docentes. A UFMA também disponibiliza isso ao discente, né? Então, é importante observar aqui que, no nosso caso, além do servidor, o discente também tem acesso. É importante observar que é a finalidade única e exclusiva de que ele mantenha contato com os clientes e demais membros da empresa, através de um canal apropriado. Ou seja, ao constituir-se um e-mail institucional, eu estou constituindo um canal apropriado para comunicação em nome da instituição. Então, é importante compreender sempre que eu estou utilizando um e-mail institucional em nome da instituição. Então, no momento que eu uso pontes.valber@ufma.br, eu estou agindo em nome da instituição. Eu sou representante dela em tudo aquilo que eu colocar naquele e-mail. Então, é sempre importante a gente compreender isso. Aparentemente, não há diferença entre o e-mail corporativo e o pessoal. Tecnicamente, é a mesma plataforma. Então, o meu Gmail pessoal, ele é basicamente a mesma coisa do meu e-mail, do meu Gmail, ou do meu e-mail institucional, porque todos dois utilizam a plataforma Gmail. Qual seria a diferença? É a responsabilidade que eu tenho na utilização de cada um. E, lógico, no caso da UFMA, as ferramentas agregadas, né, que eu não preciso contratar junto ao Gmail. Ela já vem, né, com a autorização institucional de uso de algumas dessas ferramentas. Por exemplo, o meu e-mail Gmail, né, principalmente se ele for livre, né, se ele for gratuito, ele tem uma limitação de utilização do Drive. O meu e-mail institucional, ele não tem limitação do Drive, né? Então, são diferenças que eu tenho de um e-mail gratuito e de um e-mail institucional. E mesmo diante da responsabilidade que a empresa possui perante seus clientes, pelas relações de seus empregados, há que se ter um tratamento diferenciado com o serviço de correio eletrônico empresarial. Ou seja, sempre que eu utilizo o e-mail institucional, eu estou agindo em nome da instituição. Aqui tem uma coisa interessante, tá, pessoal? Que não é objeto da nossa apresentação, mas que é importante a gente observar. No meu e-mail pessoal, a utilização de neologismos digitais, como VC, né, como a contração de letras para expressar palavras, ele é possível. No e-mail institucional, a formalidade é recomendada. É recomendado que você utilize os pronomes de tratamento adequadamente, que você utilize as palavras completas, né, que você utilize os atos institucionais de relacionamento. Então, é importante compreender também que a utilização, né, do e-mail, ele afeta a forma como você se posta. Mas o que isso quer dizer? Porque a forma que eu me posto pela construção do meu e-mail, pela utilização dele, representa a forma como eu me posto institucionalmente, né? Não é a roupa, não é a fala, não é o meio que me caracteriza enquanto agente, mas enquanto representante institucional, nós temos que reconhecer a institucionalidade do ato, tá? Então, isso é importante se compreender também. A grande diferença entre eles é que o e-mail pessoal é inviolável, né? Uma vez que o artigo 10 da Lei 12.737 de 2012 prevê que o conteúdo digital privado
somente poderá ser acessado e disponibilizado mediante ordem judicial. Por outro lado, o e-mail corporativo tem a possibilidade de ser regulamentado em função de seu uso. Então, o e-mail corporativo, tá, ele pode ter critérios de restrição, ele pode ter critérios de acompanhamento, né, critérios de fiscalização. Ah, então eu vou usar meu e-mail pessoal, porque aí ninguém vai poder dizer como é que eu uso o e-mail, o que é que eu faço, como é que eu escrevo. Nós vamos ver mais à frente, tá, que essa condição ela é relativa. E aí a gente pode ter mais problemas em utilizar o e-mail pessoal, né, para comunicação institucional ou corporativa do que a gente possa imaginar. A responsabilidade sobre o e-mail corporativo. A partir do momento que o empregado, a partir do momento que o aluno recebe um e-mail corporativo, ele passa a assiná-lo representando a empresa. Então, quando eu coloco o meu nome no e-mail institucional, eu estou colocando o meu nome representando a UFMA. Quando o aluno coloca o nome dele no e-mail institucional, ele está se posicionando enquanto aluno da UFMA. E aí ele não vai poder dizer o seguinte: ah, mas esse é o meu pensamento pessoal. Não, esse é o seu pensamento enquanto aluno da UFMA. Por quê? Porque você está utilizando um e-mail institucional. Esse é o seu pensamento, essa é a sua postura enquanto servidor da UFMA, porque você está utilizando o seu e-mail institucional. A utilização desse e-mail de maneira indevida, negligente ou maliciosa pode trazer consequências e responsabilidades para a empresa. Segundo o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, e recém-aprovada a Lei Anticorrupção, 12.846 de 2014. Ou seja, se eu utilizar o e-mail institucional, né, para comunicar de forma indevida, negligente ou maliciosa, a empresa é corresponsável. Por isso é que a empresa passa a ter direito a fiscalizar o que transita no e-mail institucional, a acompanhar o que transita no e-mail institucional. O Código Civil de 2002 estabeleceu que o empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais ou prepostos, desde que estejam no exercício do trabalho e que lhes competir ou em razão dele. Uma vez que o e-mail institucional é disponibilizado para representar a instituição e caracterizar o vínculo do indivíduo, discente, docente, técnico administrativo, unidade administrativa, unidade acadêmica ou servidor terceirizado que o tenha autorizado, temos também, né, os eventos que porventura tenham e-mails institucionais, todos eles acabam tendo vinculação e responsabilidade, né, entre o empregador e o empregado. Para evitar questionamentos e deixar evidente o alcance do preceito, prevê o artigo 933, né, do Código Civil, que o empregador responde por tais atos, ainda que não haja culpa da sua parte. Ou seja, eu nem sabia, não importa que a UFMA não sabia, era dever dela acompanhar. Com efeito, a norma atual foi além da simples presunção de culpa, né, do artigo 341 da súmula 341 do STF, visto que consagrou a responsabilidade patronal pelo dano, né, pelo menos culposo causado por seus empregados ou prepostos. Então, se eu emitir um e-mail, né, que cause um prejuízo a alguém em nome da instituição, a instituição é corresponsável por isso, tá? E aí o que vai acontecer? A instituição, ela pode buscar, né, os meios legais de reaver esse prejuízo. O e-mail corporativo, conforme mencionado, é uma ferramenta de trabalho de propriedade da empresa e fornecida ao empregado para a execução de suas tarefas. Ou seja, o e-mail institucional não é meu. O e-mail institucional é da UFMA. A minha é autorizada a utilização dele para realizar minhas tarefas em nome da instituição, naquilo que a mim competir. Então, é importante compreender que o e-mail institucional,
ele é da instituição. A mim, cabe utilizá-lo dentro dos meus limites e competências. Ainda que seja comum a existência de mensagens com o objetivo de isentar as empresas de uma possível responsabilização por danos resultantes da má utilização dos e-mails por seus empregados, é certo que a providência ela não é suficiente e não é aceita pelo Código Civil. Então, não adianta a gente dizer que o empregado vai fazer com o e-mail é de responsabilidade dele. A UFMA é corresponsável por esse fim. Por sua vez, o empregado que se utiliza do e-mail corporativo para fins pessoais ou ilícitos está sujeito a várias medidas legais, inclusive com a possibilidade de demissão por justa causa e ação regressiva. O mesmo vale para todos aqueles que utilizam o e-mail institucional. Aqui nós temos um ponto bem interessante, tá, pessoal? O e-mail da unidade, o e-mail do setor, o e-mail do evento, do congresso. Quem é responsável pelas mensagens emitidas ali? É o responsável da unidade direta. Por exemplo, eu tenho o e-mail ppgt@ufma.br. O e-mail ppgt@ufma.br é da pró-reitoria a qual eu estou à frente. A responsabilidade de tudo que transita por meio daquele e-mail é minha. Professor, mas eu dei para o meu secretário, eu dei para o meu assistente, eu dei para o meu irmão me ajudar. Infelizmente, a responsabilidade será minha, de tudo que transitar naquele e-mail. Então, o e-mail das coordenações de curso, o e-mail dos departamentos, dos centros, a responsabilidade será do chefe da unidade. Professor, então, como é que eu faço? Por exemplo, eu posso criar um e-mail, secretaria, no meu caso, PPGT, eu tenho um e-mail chamado gabi.ppgt@ufma.br, onde a responsabilidade é da minha chefe de gabinete. Então, qualquer coisa que transitar, que tramitar por meio daquele e-mail, a responsabilidade é da minha chefe de gabinete. Isso exime a responsabilidade institucional? Não. Mas a responsabilidade direta é dela. No caso dos eventos, a responsabilidade é de quem solicitou a criação do e-mail. Tá? E aí não pode ser de uma unidade administrativa. Tá? Ela pode até vir o e-mail pedindo a criação de uma unidade administrativa, mas vai ter que ter a pessoa, né, o servidor, o docente ou o técnico, que vai ficar responsável por aquele e-mail. Então, é importante a gente compreender que as responsabilizações são pessoais enquanto elemento institucional. A possibilidade de monitoramento do e-mail corporativo. O inciso 12 do artigo 5º da Constituição dispõe que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo as condições expressas em lei. A legislação penal, por meio da Lei Carolina Dickmann, classifica como crime de invasão a obtenção e a transmissão de comunicações eletrônicas privadas, sejam estas arquivos, conversas ou informações. O artigo 8º do Marco Civil da Internet dispõe sobre a nulidade das cláusulas contratuais que possam violar a comunicação privada dos usuários de internet. Já o artigo 10 prevê que o conteúdo digital privado somente poderá ser acessado e disponibilizado mediante ordem judicial. No entanto, o e-mail corporativo, que é acessado por ferramentas disponibilizadas pela empresa, não exige privacidade, como o e-mail privado, uma vez que o e-mail é da instituição e não meu. Eu apenas estou fazendo uso desse e-mail. A jurisprudência tem entendido que desde que o empregado tenha sido previamente avisado que o e-mail corporativo deve ser usado exclusivamente para fins profissionais, o seu e-mail monitorado pelo empregador não é considerado violação de sigilo, justamente por não se tratar de correspondência particular.
Aqui é importante mencionar a informação de criação de regulamentação interna que trate da utilização do e-mail corporativo. E é importante a gente entender o seguinte, pessoal. Tem entendimentos mais amplos que vão dizer o seguinte: a instituição ela nunca estará violando o e-mail fornecido a um servidor ou fornecido a alguém, porque o e-mail é dela. Então, na hora que eu emito um e-mail por meio do meu e-mail institucional, eu estou realizando uma comunicação em nome da instituição. Então, eu não posso dizer para a instituição que ela não pode ter acesso à informação que eu estou realizando em nome dela. Então, é importante a gente compreender essa lógica, tá? O e-mail institucional é um e-mail utilizado para atos institucionais. Nessa perspectiva, antes de tudo, o monitoramento da atividade do empregado traz o exercício do direito de propriedade do empregador sobre o computador, sobre o provedor ou sobre o próprio conteúdo do correio eletrônico. Se eu estou utilizando o e-mail institucional, estou agindo em nome da instituição, eu não tenho que dizer que a propriedade é minha. A propriedade é da instituição. Portanto, é possível a realização de monitoramento do e-mail corporativo, recomendando-se que o poder diretivo e de fiscalização do empregador seja exercido com cautela. Lógico que eu não vou estar expondo o que está sendo transitado, né? Mas a instituição pode criar isso. O que a gente faz? Tá? A gente tem ferramentas que identificam trânsito, né, inadequado na nossa rede. Né? Então, se estiver sendo utilizado um site inadequado, se existir fotos, né, que sejam não adequadas ao ambiente de trabalho, né? A gente tem o próprio Google, ele identifica isso e notifica a utilização inadequada desses fins. Né? Então, é importante a gente observar que isso acontece, né, dentro dessa perspectiva. O empregado, eventualmente, utilizar o e-mail corporativo para assuntos particulares deve ter consciência de que o acesso pela empresa ou pelo empregador não caracteriza a violação de sua privacidade ou intimidade, que é, inclusive, o atendimento pacífico nos tribunais, o entendimento pacífico nos tribunais. Então, se eu mando um e-mail para minha mãe, né, se eu mando um e-mail para minha namorada por meio do e-mail institucional, ou se eu mando, né, um documento que seja privado ou que seja delicado, né, uma foto, uma imagem, né, eu utilize o e-mail institucional, a instituição, né, identificando isso, ela poderá, né, utilizar os meios legais para a responsabilização do ato. Por quê? Porque o e-mail ele é da instituição e não para fins privados. A possibilidade de monitoramento do e-mail pessoal e a desconstituição de sua privacidade. O e-mail pessoal do empregado, né, e aos conteúdos de mensagens instantâneas ou similares, por serem pessoais e invioláveis, ainda que a comunicação ocorra durante o horário de trabalho e por meio do computador da empresa, não está sujeito ao controle de conteúdo, sem autorização prévia do empregado. A ideia, tá, pessoal, é que se eu acessar a rede da UFMA, um computador da UFMA, e logar o meu e-mail pessoal, se eu utilizar o meu MSN pessoal, se eu utilizar o meu WhatsApp pessoal, aquela comunicação ela não pode ser rastreada, ela não pode ser monitorada pela instituição, tá? Lógico que a instituição ela pode criar limites de uso dessa rede, tá? Então, ela pode estabelecer limites de como eu vou utilizar essa rede para acessar o meu e-mail pessoal, para acessar o meu WhatsApp, para acessar o meu MSN, tá? Recentemente, a Justiça autorizou a quebra de sigilo de e-mail pessoal de um empregado e a busca e apreensão de computadores e smartphones em sua residência, uma vez que eram utilizados para realizar atividades profissionais. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu utilizar de forma contínua e habitual o meu e-mail institucional, o meu e-mail pessoal,
valberpontes@gmail.com, para tratar assuntos institucionais, para me comunicar em nome da instituição. Eu estou caracterizando a possibilidade da empresa a pedir a desconstituição dessa privacidade. Isso não quer dizer que a empresa vai poder, de forma direta, romper essa privacidade, mas ela poderá pedir judicialmente, né, a descaracterização do meu e-mail pessoal, inclusive monitorá-lo de forma regular. Por quê? Porque eu estou utilizando um e-mail pessoal com informações institucionais. Então, é importante que a gente tenha cuidado de como a gente usa o nosso e-mail pessoal, tá? O empregador pode ter acesso aos e-mails profissionais sem que isto acione uma invasão de privacidade. Além disso, já existem inúmeros julgados de demissões por justa causa ocorridas por uso indevido de e-mail ou por comentários negativos acerca da empresa, de diretores ou chefes, uma vez, tá, que tem a característica de uma possibilidade de quebra de confiança. Lógico que isso deve ser avaliado de forma racional, né, mas a quebra de confiança na relação, denigrir a imagem institucional, pode gerar esse tipo de situação. No caso da gente que somos servidores públicos, isso pode ensejar a abertura de PAD. E no caso dos discentes, isso pode ensejar a abertura de apuração de conduta, de acordo com as normas éticas da instituição. A utilização de meios próprios para a realização de atividades empresariais leva à possibilidade de monitoramento pela organização. E são necessárias regras de uso pública que regulem a utilização desses equipamentos, ferramentas e acesso ao ambiente institucional. Então, nessa perspectiva, tá, a gente tem o e-mail institucional com todas essas características. Um ponto importante, tá, pessoal, é que eu posso acessar por qualquer browser. Eu não vou acessar por meio do Google, tá? Porque eu estou logado no Meeting. Então, ele não me permitiria fazer o log da forma que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu vou mostrar o meu log por meio do site da UFMA. Então, esse aqui é o nosso portal da UFMA, www.ufma.br. Você acessa o portal. Bem aqui, tá, pessoal? Vocês visualizarem, tem o e-mail. Vocês conseguem visualizar? Tá? Sim. Eu vou clicar no e-mail, ele vai para a minha página do webmail institucional. No meu caso, tá? Eu sou um servidor colaborador, então eu clico aqui, servidor colaborador, o discente clica no discente. No meu caso, o meu e-mail institucional é pontes.valber@ufma.br, tá? Ele vai me pedir a minha senha. A senha é a minha mesma senha do SIGA. Bolinha, 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 né? Eu vou ter acesso ao meu e-mail institucional, tá? Então, essa é a primeira forma de eu ter acesso ao e-mail institucional. Eu vou sair para eu mostrar a outra forma que eu posso ter acesso ao mesmo e-mail, tá, pessoal? www.gmail.com. Tá? No meu caso, ele já reconheceu. Deixa eu remover essa conta só para eu poder mostrar para vocês, tá? Como é que eu vou fazer. Então, quando eu venho aqui, ó, www.gmail.com, ele volta novamente para o browser da Gmail, né? E aí eu vou usar o meu e-mail, ele pede a minha senha, a mesma senha do SIG,
eu tenho acesso ao e-mail. Então, eu tenho duas formas de acessar, né? Pelo próprio portal do Gmail ou pelo portal da UFMA, tá? Então, aqui eu chego na minha tela inicial, né, do meu e-mail. É uma tela do Gmail padrão, tá? Professor, mas então, né, o que tem de diferente? E aí a gente vai ver algumas funcionalidades. Primeira coisa que a gente tem, né, é enviar e receber e-mails. Então, vamos trabalhar um pouco como enviar os e-mails. Eu tenho para, eu tenho assunto, eu tenho CC e tenho CCO. O que isso quer dizer? Para é a pessoa ao qual eu vou enviar o meu e-mail. Aqui tem uma coisa interessante, tá, pessoal? Todas as pessoas que têm log do e-mail institucional, ao eu iniciar, tá? Por exemplo, professora Raimunda Marinho. Eu coloquei o nome dela aqui, eu achei o e-mail institucional da professora Raimunda, né? Então, observem que eu tenho como fazer a identificação, né, dos e-mails institucionais de forma direta. Isso facilita a nossa comunicação dentro da instituição. Da mesma forma, tá? Os e-mails das unidades, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Gabi Reitoria, Gabi Proem, Gabi Progep, né? Então, Gabi STI. Então, eu tenho como identificar rapidamente, né, todos os e-mails institucionais que estão habilitados. Então, eu vou mandar para mim, eu vou mandar para a PPGT, só porque é um teste, tá? Aí depois lá eu não tenho problema de responder para mim mesmo, tá? Eu posso encaminhar com cópia. O que é um e-mail com cópia? É quando eu quero encaminhar um e-mail para alguém, mas eu quero que alguém tenha ciência, né, que esse e-mail está sendo informado. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, né, para o gabi.ppgt. Ou seja, eu quero comunicar algo que o interessado principal é a PPGT, mas que eu gostaria que o gabinete da PPGT tivesse conhecimento da informação, né? Então, eu tenho aqui. E eu tenho o CCO. O que é o CCO? É a cópia oculta. O que isso quer dizer? Quando eu coloco com cópia, o gabinete da PPGT vai ter conhecimento que, além dele, tá, a PPGT teve conhecimento desse e-mail. E a PPGT vai ter conhecimento que o gabinete também teve conhecimento da informação. Se eu colocar aqui, por exemplo, um e-mail, né, diad.ppgt, a DIAD não vai saber para quem eu mandei o e-mail, nem o PPGT, nem o gabinete vão ter conhecimento que a DIAD está tendo essa informação. O assunto, no meu caso, é um assunto teste, né? E aí eu posso escrever o corpo do e-mail. Certo? Então, a gente tem aqui. Observem que eu tenho minha assinatura padrão, já aqui incorporada. Mais à frente, eu vou mostrar a vocês como é que a gente inclui essa assinatura padrão. Eu posso anexar um arquivo, tá? E aí eu posso anexar um arquivo de forma direta do meu computador, tá? Eu posso inserir um link, né? Que aí normalmente eu vou buscar o link no meu Drive. Eu posso inserir emojis, inserir arquivos do meu Drive, tá? Então, esses aqui são os arquivos que estão no meu Drive institucional hoje, tá? Posso inserir imagens, tá? E eu posso desativar o modo de confidencialidade, né? Então, a gente observem, né, que eu tenho um conjunto de ferramentas de inclusão de elementos nesse e-mail,
tá? Um outro ponto interessante, tá? É que eu posso criar grupos. Para eu criar grupos, eu tenho que ir bem aqui nesses pontinhos, contatos, tá? E aí eu posso criar, né, por exemplo, marcadores. Eu vou criar um marcador chamado Diretorias PPGT. Tá? O que eu vou fazer aqui nessa Diretorias PPGT? Tá? Eu vou identificar contatos que eu gostaria de vincular lá. Eu tenho, por exemplo, o meu diretor de administração, né? Diretor administrativo. Então, eu tenho ele aqui, né? Com os dados dele. Aqui eu tenho, ó, todas as interações que eu fiz com ele, tá? Dentro do Google. Eu posso adicionar mais contatos, eu posso editar esse contato, ou posso vincular ele a um marcador, tá? Como é que eu vou vincular? Eu vou bem aqui, ó, onde tem esses pontinhos, e vou dizer que eu quero que o Guilherme esteja vinculado a diretorias PPGT, certo? Então, automaticamente, eu vinculei o Guilherme a diretorias PPGT, certo? Eu quero também vincular a Rosária, que é uma outra diretora da PPGT. Eu venho aqui, vinculo a diretorias, tá? Automaticamente ela vai ser vinculada a diretorias. Eu tenho o Vitor Davi, tá? Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou usar somente os 3, tá? Só para poder facilitar. A gente tem mais 2 diretorias, mas eu não vou incluí-las aqui no momento. Observem só, eu vinculei esses 3 a essa diretoria. O que eu vou aqui fazer? Eu vou aqui, ó, diretorias PPGT, ó. Se vocês observarem, eu automaticamente vinculo, né, todas as pessoas que estão na diretoria a esse e-mail. Qual é a vantagem disso? Eu posso fazer isso com um conjunto de alunos, eu posso fazer isso com um conjunto de professores, eu posso fazer isso com o meu grupo de pesquisa, né? Eu posso fazer isso com os pró-reitores. Então, eu posso criar vários grupos que facilitam a comunicação, né, direta para esses grupos, para que eu não esqueça ninguém. Então, essa é uma funcionalidade extremamente interessante, né, do Google, do nosso e-mail institucional, ok? Além disso, tá, pessoal? Eu tenho a possibilidade de marcar os meus e-mails. O que acontece? Bem aqui eu tenho essa estrelinha, tá? O que essa estrelinha representa? Ela representa que eu estou marcando esse e-mail como um e-mail prioritário, tá? Então, o que ele vai acontecer? Eu vou caracterizá-los, né, como e-mails mais relevantes. Então, eu posso, tá, buscar apenas os e-mails que estão marcados com estrela. Então, eles me facilitam recuperar alguns e-mails que eu caracterizei como relevante, eu caracterizei, né, como prioritário para mim. Né? Então, a estrela, nesse momento, ela caracteriza a possibilidade de recuperação, né, ágil, né, de algumas informações, certo? Outro elemento importante aqui é essa bandeirinha amarela. Essa bandeirinha amarela caracteriza um e-mail que você está recebendo de alguém que você sempre está se comunicando, né? Então, são comunicações constantes.
né? Então, você vai ver aqui, ó, que todas essas comunicações mais relevantes, que acontecem de forma mais contínua para comigo, elas aparecem aqui, ó, como informações importantes. E lá embaixo estão todas as demais, né, que são essas que não acontecem com tanta constância ou que eu não caracterizei como de maior relevância. Então, a gente tem essas possibilidades de ir marcando ou de criando marcadores para facilitar o uso, né, desse e-mail. Ao entrar bem aqui, tá, pessoal? A gente passando o cursor em cima de um determinado e-mail, a gente tem aqui, ó, esses ícones. Arquivar. É quando eu quero esse e-mail para mim, eu vou arquivá-lo, né? Para um momento depois eu buscar, recuperar. Então, a gente pode arquivá-lo aqui. Esse e-mail não tem relevância, então eu posso jogar ele direto para a minha lixeira. Eu posso marcar como lido, né? Ou posso adiar. Essa condição de adiamento, tá? Ele vai novamente aparecer para mim, para que eu possa visualizá-lo. Então, eu posso marcar um horário, eu posso marcar um dia, né? Eu posso adiar para um determinado momento, né? Então, é importante essas funcionalidades como gestão de tempo, certo? Então, os contatos, eles vão me permitir identificar os meus contatos mais frequentes, né? O meu diretório de comunicação, né? Então, a gente pode também gerenciar, né, os nossos contatos por aqui, tá? Inclusive, a gente pode sincronizar esses contatos, tá, com o Android ou com o iOS, tá? Então, é possível essa sincronização também. Eu posso ainda configurar o meu e-mail, né? A minha tela de e-mail. Eu tenho essa chavezinha, essa engrenagem, né? Que trata das configurações. Essas são as configurações básicas, né? É a densidade, ou seja, é o espaçamento entre as informações. Essa é a padrão, né? Observem que os espaços são bem considerados. A regular, vocês vão observar que ele diminui os espaços e a identificação dos arquivos anexos, ela também não aparece, tá? Então, na identificação, na densidade padrão, os arquivos que vêm anexos, eles aparecem logo aqui, né? Então, eu já sei que tem um anexo nesse arquivo. E o elemento compacto, né? Ele vai aparecer bem juntinho, né? Para poder produzir uma maior informação. Eu, particularmente, gosto muito da densidade padrão, que ela já me permite visualizar, né, esses anexos, né, a possibilidade de anexos aqui disponíveis. Eu posso alterar o meu tema, né? Então, esse aqui é o meu tema padrão, é o tema padrão do Gmail, mas eu posso, né, utilizar outros temas, né? Olhem só como ele muda o fundo, né, do meu tema, né? Eu, particularmente, gosto muito do padrão branco, né? Eu acho que permite uma melhor visualização. Eu também tenho o padrão de visualização da caixa de entrada, né? Eu tenho a padrão, que vai aparecer, né, da forma que o Gmail me dá, né, com todas as informações, dividida em 3 grupos, que é o principal, o social e o promoções, né, que seria, né, e-mails geralmente de spam ou que são encaminhados a muitas pessoas. Os e-mails sociais são aqueles e-mails de caráter das redes sociais, Instagram, Facebook, né, Twitter. Então, ele geralmente vem para cá e o principal aparece todo o conjunto de e-mails aqui, né? Os importantes primeiro, né? Ele vai trazer, né, para o início todos os e-mails que foram considerados como importantes, marcados aqui com essa bandeirinha, né? As não lidas primeiro, então ele vai colocar primeiro os e-mails não lidos e depois todas as demais pela ordem cronológica, com estrelas primeiro. Como eu não tenho nenhum e-mail marcado com estrela, ele não aparece nenhum aqui, ó. Mas se eu marcar qualquer um com estrela, ele vai lá para cima. Tá? Tá? Ele vai lá para cima. Certo?
Caixa prioritária, né? Onde permite que você personalize. Eu, particularmente, personalizei essa caixa, tá? Como é que eu gosto de visualizar os meus e-mails, tá? Então, primeiro vem as não lidas, depois as importantes não lidas, depois as importantes, depois todas as demais. Né? Então, eu posso aqui, né, configurar como é que é a minha caixa de entrada, certo? E eu posso ter várias caixas de entrada, tá? E aí eu posso nominar várias caixas de entrada, né, para que eu tenha vários grupos. Eu particularmente acho que fica muito confuso, né? Porque é como se você tivesse vários e-mails dentro do mesmo e-mail. Mas, se você trabalha com vários recebimentos, com vários tipos de informação, ela pode servir, né, para gerenciamento desse e-mail. Aí é uma questão pessoal, né, minha, de não gostar, né, como é que isso se dá. Como é que o painel de leitura aparece, tá? Sem divisões. Eu posso pedir uma divisão à direita, né? Então, aqui vai aparecer essa divisão, que quando eu clicar aqui no e-mail, o e-mail vai aparecer aqui nessa lateral, né? Eu, particularmente, também não acho agradável utilizar, né? Mas aí é uma questão de usabilidade minha, né? Ou a possibilidade desse e-mail ser aberto abaixo, né? Então, eu cliquei no e-mail, ele abre aqui embaixo, automaticamente. Eu prefiro mesmo sem visão, né? E ao clicar no e-mail, ele vai abrir automaticamente, né, a informação que eu estarei avaliando, né? A gente tem outras configurações ainda que me permitem, tá? A minha configuração geral, né, que é o número de mensagens que vai aparecer, o período que eu posso cancelar o envio de uma mensagem, tá? Então, essa aqui é a minha tela principal e a minha assinatura, tá? Observem que eu criei a minha assinatura aqui, ó. As informações que eu quero que constem em todo e-mail que eu enviar. Então, eu tenho a minha assinatura. Então, todo e-mail que eu for enviar, automaticamente essas informações vão aparecer. Bem aqui, pessoal, tem a minha foto, tá? Que eu posso configurá-la por aqui também, tá? Eu posso clicar aqui em cima nesse quadradinho e alterar a minha foto. Só que aqui tem alguns pontos que eu gostaria de colocar para vocês, porque nós estamos utilizando um e-mail institucional. Quando nós utilizarmos um e-mail de uma unidade ou de um evento, o que deve constar é uma logo, é uma imagem, né? Ou da instituição ou do evento. Nunca a foto de uma pessoa, porque esse e-mail não é personalístico. Ou seja, no meu caso, esse e-mail é um e-mail que eu, Valber, utilizo. Por isso, eu utilizo uma foto minha. A gente, ao utilizar a foto, tem que também tomar cuidado. Por quê? Porque esse e-mail não é um e-mail pessoal, tá? Esse e-mail não é um e-mail que eu vou utilizar para minha conveniência particular. É um e-mail que eu estou utilizando com características institucionais. Por que eu coloco isso? Porque da mesma forma que essa foto desse e-mail deve ser utilizada com cautela, a foto do SIGA também deve ser. Por que eu faço essa observação? Porque lá no SIGA, eu já vi um aluno, né, que colocou uma foto no SIGA, que é uma plataforma institucional, na praia. No caso, uma aluna. E aí você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque a pessoa tem que entender que aquele e-mail, que aquele instrumento de comunicação é um instrumento público. Né? Então, essa foto ela pode ser publicizada, ela pode ser acessada, né, de uma forma muito, muito ampla. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de imagem que a gente constrói, né, dentro desse ambiente. Né? Por quê? Porque o nosso papel é institucional. Então,
esses pontos, tá? Eles são pontos de etiqueta de uso, né, do e-mail institucional, mas que a gente tem que ressaltar porque é muito importante. Observem que em todo e-mail institucional vai aparecer o nome da UFMA aqui, ó. Mesmo com a minha foto, está marcado que esse é um e-mail da UFMA, né? Então, é importante a gente observar essas condições. Além de fazer essas configurações gerais, eu posso fazer configurações dos meus marcadores, né? Estrelas, adiados, enviados, né? As categorias que eu quero criar, né? Criar novos marcadores. Então, eu posso ainda gerenciar esses marcadores. Eu posso gerenciar a minha caixa de entrada, como eu mostrei para vocês anteriormente. Eu posso vincular a esse e-mail outros e-mails. No meu caso, eu optei por não vincular, tá? O que isso caracteriza, professor? Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, adicionar o meu e-mail pessoal. Tá? E aí, o que acontece? Por meio, na hora que eu logasse na minha conta institucional, eu também poderia apenas transitar de uma conta pessoal para minha conta institucional. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu acesso aqui, tá, pessoal? A minha conta. Essa é a minha conta institucional logada, tá? Eu vou aqui, ó, logar a minha conta pessoal. Já estava preocupado de ter desaprendido a minha senha, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa é a minha conta pessoal. Observem que a foto que eu uso é uma foto minha com a minha esposa, né? Ela tem uma outra característica. É diferente de eu acessar o meu e-mail institucional, né? Observem, né, que eu tenho toda uma característica de identificação da instituição, né? Lá eu não tenho. E vale ressaltar que eu sou assinante do Gmail, né? Eu tenho assinatura Gmail. Então, mesmo com todas as ferramentas que eu tenho acesso por ser assinante, ele tem características diferentes. E é importante a gente visualizar isso, compreender isso. Os filtros e os endereços bloqueados, tá? Eu posso criar filtros. Por exemplo, eu quero que os e-mails do gabinete da reitoria que chegarem para mim, eles sejam pré-selecionados, né? Ou eu quero que os e-mails que venham de uma determinada coordenação ou que venham das diretorias de centro sejam pré-determinados. Ou e-mails que vêm com a finalidade de aquisição de materiais. Então, eu posso criar filtros para facilitar. Encaminhamentos de POP, né? Quando eu tenho programas instalados no computador, como Outlook, né, programas gerenciadores de e-mail, né, e aí eu utilizo o POP para esse fim, né. Eu, particularmente, há muito tempo deixei de usar POP, porque o POP ele só é interessante se você utilizar os e-mails offline. Eu, particularmente, hoje, está tudo dentro da nuvem, né, e aí fica mais fácil. Complementos instalados, o chat e o Meet. Observem que meu chat e meu Meet institucional, eles estão ativados, e aí o meu chat está bem aqui do lado esquerdo, ó, pessoal. Então, eu posso aqui chamar alguém, tá? Para participar de uma conversa. Né? E aí, se a pessoa estiver online, aparece uma bolinha verde. E aí eu posso conversar com ela em tempo real, né? Como se fosse um WhatsApp, como se fosse um MSN, como se fosse um Skype, né? Qual é a diferença do chat para o meeting? O chat ela é uma conversa de texto, ela é escrita. O meeting é uma ferramenta de comunicação
visual, né, de comunicação, utilizando vídeo e voz, né, áudio e vídeo. Então, a gente teria essas diferenças. As configurações avançadas, né, são atalhos de teclado, ícones de mensagem. Eu, particularmente, não gosto de utilizá-las, tá? Eu acho que elas muito mais dificultam do que atrapalham, pelo menos para mim, tá? O módulo offline, tá? É para eu colocar offline, ou seja, é como se meu e-mail estivesse desativado, tá? E a escolha de temas. Eu posso escolher o tema que eu quiser, né, para utilizar no fundo do meu e-mail. A gente está solicitando ao pessoal da comunicação que gere um fundo institucional, né, para quem quiser utilizar, né, mas não seria obrigatório. Algumas instituições, elas tornam obrigatório esse fundo institucional, né, então isso vai variar, né, de instituição para instituição. Hoje a UFMA ainda não adotou e não tem se cogitado essa possibilidade, pelo menos no momento, né, de um fundo institucional. Então, a gente tem, né, ainda por aqui, o acesso a todo o conjunto de ferramentas do C Suite, tá? Então, a gente tem isso aqui. Observem que eu, como docente, tá, tenho acesso a um conjunto de ferramentas, tá? Por determinação legal, algumas dessas ferramentas são bloqueadas para servidores terceirizados, são bloqueadas para unidades e são bloqueadas para eventos, bem como para discentes. Então, por exemplo, o discente, ele não tem acesso ao YouTube. O discente, ele não tem acesso a fotos. Ele não tem acesso a algumas ferramentas que poderiam comprometer, né, a imagem institucional. Porque o discente, né, ou alguém, né, que você tem um menor controle, poderia utilizar um canal oficial para divulgar algo que, ao ser utilizado, geraria um prejuízo institucional. Então, esses elementos a gente toma muito cuidado, né, na hora de autorizar esses acessos, né? Então, a gente tem esse conjunto de elementos como ferramentas básicas de utilização do Gmail. A gente tem, ou do e-mail institucional, a gente tem outras ferramentas, mas essa era a proposta dessa conversa de hoje, tá? Que eram as ferramentas básicas e os impactos da utilização do e-mail institucional, tá?